Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pode Tudo. E por que Pode Tudo? Aqui a gente traz histórias de pessoas reais como eu e você que inspiram a todos ao nosso redor com a sua trajetória e história. Hoje a gente vai conversar com a Karen Correia, que é líder de planejamento e pós-produção aqui na Workstars Portal e Estúdio. Karen, seja bem-vinda! Olá, pessoal, tudo bem? Karen, eu queria te perguntar, primeiramente, quais são os primeiros passos para alguém que quer começar a fazer um videocast? Eu acho que primeiro a gente precisa trabalhar e falar sobre o que você vai falar nesse podcast. Porque, assim, tem muito podcast hoje em dia e a gente precisa se diferenciar. Então, você precisa trabalhar um nicho e entender sobre o que você quer falar. Então, essa é a coisa mais importante. Segundo, é você ver quais recursos você tem já ali, porque são inúmeros as possibilidades para você fazer esse projeto, para você fazer esse produto. Então, trabalha nisso, pesquisa bastante informação. E, claro, se você tiver recursos, money, procure ajuda de um estúdio como o nosso. Queria saber como você planeja o conteúdo de um videocast e se tem alguma estratégia que você segue para isso. Tá, vamos lá. Aqui no estúdio a gente tem vários podcasts, né? Mas a gente já conseguiu entender que tudo precisa ter uma organização que vem desde o roteiro até a postagem desse vídeo. Então, sim, você precisa abrir um Excel, uma ferramenta que vai te ajudar ali a fazer uma organização e colocar. Então, esse é o meu roteiro, esse é meu convidado ou não, vou fazer um podcast sozinho. E a partir do momento que eu faço a gravação, qual que é a próxima etapa? Então, eu tenho que ter uma pessoa para editar, eu tenho que saber editar nesse caso. Depois, tá pronto, tá tudo ok, tem identidade visual, eu posso ir lá e publicar. Então, eu vou fazer a publicação desse vídeo no Spotify ou no YouTube. Se eu for fazer no YouTube, eu preciso ter um SEO bem feito, eu preciso ter uma capa e eu preciso ter tudo certo para fazer essa divulgação. Lancei o episódio, acabou aí? Não. Você tem cortes para você fazer desse podcast, desse videocast, para poder chamar atenção, porque o público não vem do nada, né? A não ser que você seja muito grande, o público não vai chegar. Então, é importante você fazer uma divulgação que também faz parte desse processo todo de planejamento. Mas, assim, façam desde o começo, criem uma organização, porque processos, principalmente quando você está vendo que vira uma escala maior, uma quantidade maior de episódios, são muito importantes. Entendi. Você poderia falar um pouquinho sobre a importância dos cortes para a divulgação dos videocasts? Os cortes, eles não são só para falar sobre aquela coisa de algo muito viral que você vai postar e todo mundo vai curtir, todo mundo vai engajar. O corte, ele também serve para você divulgar informações e pílulas importantes sobre o que foi falado. Então, por exemplo, a gente está aqui nesse podcast, eu vou dar uma dica sobre alguma coisa. Ele não precisa ficar limitado apenas ao podcast, que a pessoa não vai querer assistir quantos minutos forem, porque tem podcasts hoje de 3 horas. Sim. Então, para você fazer uma pílula daquele conteúdo e mostrar para outra pessoa e mostrar que ali naquele episódio, que ali naquele conteúdo, teve essa dica que foi muito legal. E aí ela vai ver essa dica e vai entender, olha, beleza, essa dica é legal. Será que não tem outras coisas bem legais dentro desse episódio? É uma chamada, né? Exato. Então, pode ser, lógico, na internet sempre acontece de ter pessoas que vão ignorar, mas vão ter pessoas que vão gostar muito daquele conteúdo e vão querer assistir o podcast inteiro. Sempre. Aqui no estúdio a gente vê clientes das mais diferentes áreas, né? E mesmo assim a gente tem resultados muito bons. Seja falando de dermatologia, de carro. Sim, sim. Com certeza, os cortes, eles vão servir como um conteúdo extra para sua rede social e, ao mesmo tempo, vão trazer públicos diferentes para consumir aquele conteúdo que você está querendo ali escalar. Entendi. E para quem não tem esse recurso de vir para o estúdio, como que faz para editar? Você tem alguma ferramenta de edição e de planejamento também que você indica? Claro, principalmente Gente, eu tô dando aqui minha opinião como uma pessoa que eu faço muito mais a parte do planejamento. Mas eu também
dou pitaco, tô sempre com a mão ali em cima da edição, da parte de design. Eu brinco que até no enquadramento eu fico enchendo o saco de todo mundo. Mas, realmente, você precisa começar do começo. É bem redundante, mas tem que começar do começo. Então, para a parte de edição, pega uma ferramenta mais básica. Por exemplo, o CapCut da vida tem uma parte gratuita que tem várias ferramentas mega importantes que você pode ir lá, você pode brincar, você pode ir testando ferramentas dentro do próprio software, que são muito legais. E dá pra pôr legenda no CapCut? Dá pra pôr legenda no CapCut. Então, além de você editar ali o seu videocast, você também consegue, por exemplo, colocar uma imagem de inserção, colocar uma legenda no seu corte. Você vai fazer todo o pacote completo ali de uma forma muito mais básica. Sim. Passou desse nível, você já sabe editar, e você pode ir para um Premiere, você pode ir para uma ferramenta mais avançada. E para planejamento, eu acho que é muito importante a gente falar de ter, ou gente, que seja um Excel, como eu falei no começo. Você tem que ter um Excel com planejamento. Se você já tem conhecimento, já usa, por exemplo, para fazer algo de social media, um Asana, um Notion, um Trello, ele também pode te ajudar. Então, você vai criar ali processos de, em qual etapa tá esse podcast? O roteiro tá pronto? Então, eu preciso ir para a parte de gravação. Ou eu vou primeiro fazer a checagem de confirmação com os convidados. Então, a gente tem esses processos muito importantes que precisam ser passados e que uma ferramenta dessa, que, claro, é gratuita, tá, gente? Eu não tô falando nada pago. Todas essas ferramentas, elas têm um plano Pro, mas o básico já vai te ajudar muito. Basta você ir lá, procurar, buscar. E se é uma pessoa mais antiga, que prefere, já conheço ali o Excel, sei mexer, cria uma planilhinha ali no Excel, porque a gente, mesmo usando essas ferramentas, nós também temos o nosso xadrez, que é o planejamento de conteúdos e tudo isso. E você pode deixar aqui pra gente um checklist de coisas pra checar antes de fazer o seu videocast, como roteiro, gravação? Claro, eu acho que o mais importante é você ter um roteiro, não precisa ser um roteiro complexo, tá? Você vai colocar ali bullet points do que você quer trazer dentro daquele podcast, que vão te ajudar se tiver uma barriga, se tiver algum convidado que não vai te ajudar tanto, ou que suma um assunto. Você precisa ter uma organização de convidados e temas, que isso é muito importante. Feito isso, você vai pegar e vai fazer a gravação. Eu vou fazer na minha casa, eu vou fazer num estúdio. Você tem que fazer essa gravação e tem que tentar fazer algo com muita qualidade, tá? Dentro dos limites que você tem, dentro dos recursos que você tem, fazer o melhor possível. Porque você tem que a pessoa que vai estar do outro lado, ela vai sempre precisar entender bem o que você está falando, ela vai querer ver uma boa imagem. Então, dentro dos recursos que você tem, tente fazer sempre o melhor. Depois disso, você vai para a parte da edição. Então, pega a parte de você faz a edição, ou você vai ter um editor para fazer. Fez a edição, você precisa fazer uma revisão. Na hora que você tá ali naquele processo, se você fez a edição, por exemplo, você pode deixar alguma coisa passar. Então, se você acha que você não vai conseguir achar aquele erro, pede para alguém te ajudar. Isso é muito importante. Sim. E se você tem alguém te ajudando, uma empresa que te ajuda a fazer essa edição, a fazer todo esse compilado de coisas, você precisa revisar. Sim. Lógico que você vai ter um profissional fazendo, mas você tem o olhar do que você quer entregar para o seu público. Verdade. Então, é muito importante. E depois de revisado, você tem que ter um bom planejamento de postagem. Então, que dia que vai sair? Eu preciso ter um cronograma de... meu podcast é semanal. Então, todos os dias, por exemplo, nas quartas-feiras, vocês vão ver eu pensando em conteúdo saindo no canal do Workstars. Sim. Então, faça isso no seu podcast também. Programe um dia, um horário e siga esse cronograma. E você tem que colocar. Então, eu vou postar ele, eu vou ter um corte. Logo depois, eu vou fazer uma publicação no LinkedIn ou em outra rede social para eu divulgar esse podcast. E aí, depois da divulgação, vamos trabalhar, vamos ver o que a gente pode melhorar para ir para o próximo. Sempre tem esse checklist e pense sempre em seguir esses processos, que são processos importantes, que a gente acha que a gente consegue passar e tá tudo bem e não. Sempre passa alguma coisa errada.
E uma parte muito importante é a promoção desse podcast, né? Como que ele vai chegar para o seu público-alvo, que também é bem importante de ser definido. E eu quero uma recomendação sua para quem quer promover o seu videocast. Faça cortes, esteja presente na sua rede social e trabalhe bem o conteúdo. Não entregue qualquer coisa. Eu sei que às vezes a gente tá na correria e fala, eu vou fazer algo básico aqui só para falar que eu postei. Não faça isso. E consuma conteúdo. Entenda seus concorrentes, saiba com quem que você tá falando ali, quem tá no mercado fazendo a mesma coisa que você, sabe? Tem muita gente que tem a impressão de tipo, eu vou copiar. Não. Você vai entender como ele tá fazendo e você vai ter ideias. Gente, a partir do momento que você consome mais conteúdo, fica muito mais fácil você ter uma ideia, fica muito mais fácil você construir algo para você fazer o seu conteúdo. É uma inspiração, né? Exatamente. Então, se inspire no mercado, no que as pessoas estão fazendo e ache uma forma de trazer um conteúdo muito bom para você segurar o seu público, porque a partir do momento que você olhar e falar, olha, meu conteúdo tá perfeito, as pessoas vão começar a chegar a partir do momento que você junta o conteúdo a uma boa divulgação. Sim. E você não vai precisar de uma agência, gente. Não precisa de uma agência. Se você tiver um tempo, se você tiver uma pessoa para te ajudar, você consegue. E entenda, não precisa ser só você. E eu queria, para finalizar, saber que conselho você daria para alguém que vai começar hoje o seu videocast. Pode ser no âmbito de cenário, de áudio. Eu acho que é você ter um tema que você saiba falar, que você domine e que você esteja super disposto a ouvir as outras pessoas também, a pesquisar, porque eu ouvi um podcast esses dias e a pessoa que estava participando, que não entra no caso quem é, ela estava falando que é bom a gente se dedicar às coisas que a gente está fazendo e a gente entender o que a gente está fazendo. Não só entrar no mercado como um peixe perdido e ficar nadando sem entender. Então, se você quer fazer um podcast, como que eu posso fazer um podcast? Pesquisar na internet, logo gente, lógico, o Google não é o maior especialista do mundo. Ele tem respostas prontas para coisas que as pessoas jogam ali. Então, pesquisa, entenda, procure especialistas que possam conversar com você. Tem vários lugares que vão te ajudar e fica muito mais fácil quando você já tem uma ideia total do que você quer fazer. A partir do momento que você entra com uma coisa muito fraca, que não está amadurecida, ninguém vai querer te ajudar. Então, entenda, pesquise bastante e tenha uma ideia concreta do seu tema, procure fazer nome, brinca no Canva para fazer uma logo. Lógico que aquilo não precisa ser definitivo, mas é muito importante. A brincadeira envolvida nisso tudo, né? A criatividade. Sim. Acho que isso exercita muito a nossa criatividade. Sim. E aqui no estúdio, principalmente, a gente recebe várias pessoas querendo fazer podcasts, mas é muito mais fácil e é muito melhor de você conversar e a gente também fica mais disposto. Quando você vê que a pessoa realmente quer fazer aquilo e ela já está empolgada e procurando fazer por aquilo. Sim. Então, ela ainda não sabe como ela vai fazer. Mas ela tá lá. Exato. Ela já tem um nome... Opa. Ela já tem um nome, ela já tem uma logo, ela já tem uma ideia de como que ela quer a mesa dela montada, ou se ela vai fazer em áudio, como ela quer a vinheta, como ela quer a música da trilha. É muito mais fácil, gente. Não tenho o que falar. A partir do momento que você já procura, que você já tem ideias, as outras pessoas vão olhar e vão falar, olha que legal, essa pessoa tá ali. Vamos ajudar ela, vamos entender como que a gente pode fazer o projeto dela dar certo. E você falou muito disso num episódio do Pensando em Conteúdo, inclusive, de conteúdo com propósito, que vocês fizeram com a Jéssica Deca. Tá muito legal, vai estar aqui linkado. Com certeza, gente. Vão assistir mais um projeto muito legal, que é o Entre Peitos. E muito obrigada, viu, Karen, pela nossa entrevista. Você pode deixar as suas redes sociais, as redes sociais do estúdio? Claro, sigam, o meu é o A Karen Correia, o Workstars Studio e o Workstars BR, para vocês verem dicas de conteúdo e de marketing. A gente ali no Instagram do estúdio tá sempre colocando alguns bastidores aqui do estúdio. E venha conhecer também. Se você tiver alguma dúvida, entre lá no nosso site, que vai estar aqui na descrição. E também mandem um e-mail pra gente para fazer várias cotações e para fazer o seu projeto dar certo aqui também. Gente, eu sou a Isabela Pascucci. Muito obrigada por assistirem e até a próxima.